Bom, primeiro passo, já sou eu aqui, algumas pessoas me conhecem, quem não me conhece, a gente vai se conhecer um pouquinho daqui nos próximos 30 minutos. Muito bem, esse é o Flex, esse é o símbolo do Flex. E o que significa Flex? Flex vem de flexibilidade, Flex, esse Flex escrito com K, nada mais é do que o Flex normal com X, escrito naquela língua chamada Esperanto. Quando você escreve Flex com X em Esperanto, sai Flex com K. A ideia minha era criar um modelo que pudesse ser compatível tanto com o mundo ágil quanto com o mundo preditivo, tá certo? Onde você tivesse flexibilidade para usar tanto boas práticas de um lado quanto boas práticas do outro, né? A gente vê o mundo hoje um tanto quanto radical em algumas abordagens, né? Não, só o ágil funciona, só o preditivo e aquela luta entre os dois mundos. E eu nunca fui muito a favor desse radicalismo, desse extremismo. Eu sempre fui muito pelo caminho do meio. Então, o símbolo representa muito essa história de que um lado é uma polaridade, do outro lado é outra polaridade, mas no fundo, as duas podem se convergir e juntas andar para frente, juntas progredir e juntas conviver harmonicamente, desde que você consiga perceber qual a sua realidade e o que você pode ter de bom de um lado, de outro lado e mandar por dentro de um mundo híbrido, tá certo? O que eu vou falar aqui agora rapidamente é simplesmente um overview do que o Flex é, tá bom? Mas vocês podem entrar no site, que é o flexmodel.com. Lá o guia do Flex é completamente gratuito, você faz o download do guia, e tem uma série de ferramentas também que vocês podem fazer o download, que apoiam a implantação do Flex. Tá bom? Essa é a ideia, então, do Flex, e a gente vai apresentar aí para vocês agora rapidamente. Muito bem. O Flex ele é composto, né, de 6 elementos. Tá? O centro do Flex, o core do Flex, é a entrega de valor. No Flex, tudo é possível ser variável. Tudo é possível. O Flex ele tem a capacidade de você se adaptar tanto mais para um lado ágil, mais para um lado preditivo, mas sem deixar de ser os dois ao mesmo tempo. Então, a gente tem que pegar o que é de bom de um lado, o que é de bom do outro, e juntar os dois para tornar você um pouco mais flexível em relação à sua adaptação. Quando você usa o Flex, né? Você usa o Flex quando você não é totalmente ágil, ou seja, eu não preciso total de empirismo total, eu não preciso de experiências total para descobrir tudo que eu tenho que fazer, mas eu também não quero ter, vamos dizer assim, toda a carga de trabalho de gestão de um modelo preditivo. Então, o que eu fiz no Flex? Você traz um pouco de leveza para o mundo preditivo e leva um pouco de robustez e estrutura necessária para o mundo de projetos, tá bom? Para o mundo ágil. Essa é a ideia do Flex. E o Flex, como eu falei, ele é baseado em valor. Ele entrega o valor. Desde que você entregue o valor, e aí como você vai medir valor, está tudo escrito lá no guia, a gente tem informações dele, tem cursos do Flex, tem uma opção de coisa que a gente vai explicar isso, como é que vai funcionar. Tá bom? Mas o mais importante é o valor. A gente não pode se apegar a modelos, técnicas, assim, eu não tenho apego a nenhuma dessas coisas, nem mesmo ao Flex, tá certo? A gente tem que preconizar que o mais importante é a entrega do valor, o mais importante é os resultados, esqueçam os modelos, os frameworks, mesmo esqueçam o Flex, a ideia é como juntar tudo isso de modo que traga benefício e entregue valor, tá bom? O Flex, ele é composto por 4 pilares básicos. É a flexibilidade, porque sem flexibilidade a gente não consegue se adaptar. Eu consigo conceber que a adaptação tão preconizada hoje em dia, a base da adaptação é a flexibilidade. Se você não tem flexibilidade, você não consegue se adaptar. O segundo pilar do Flex é a integração. Sem integração, você não consegue ter uma visão sistêmica de tudo que está acontecendo e você não consegue, vamos dizer assim, montar as variáveis necessárias de um projeto para que você possa entregar o valor. Então, é muito importante você ter integração e a visão sistêmica do todo. O terceiro pilar do Flex é a comunicação. Sem uma comunicação aberta, sem uma comunicação efetiva, isto não é possível, tá bom? Para a gente tomar decisões, para a gente ganhar informações, trocar informações de maneira rápida, trocar conhecimentos, solicitar requisitos, aprovar coisas, mudar coisas. Então, assim, a comunicação tem que ser muito efetiva. E o quarto pilar do Flex, já falamos da flexibilidade, da integração e da comunicação. O quarto pilar do Flex são as pessoas. Que pessoas? Pessoas fazem projetos. Pessoas recebem resultados de projetos.
Pessoas demandam projetos, ou seja, projetos são feitos para mudar a vida de pessoas. Se a gente entra num projeto, seja a gente, uma equipe de desenvolvimento, uma equipe de projeto, ou as pessoas que vão receber o resultado desse projeto, nós temos que sair melhores desse projeto, nós temos que ter benefícios, nós temos que nos transformar ao longo desse processo. Então, o projeto é feito para transformar pessoas. Então, se eu não tenho essa interação com pessoas, se eu não tenho esse relacionamento efetivo com pessoas, o projeto não teve sucesso. Tá bom? Muito bem. Então, baseado nisso, o Flex é centrado em valor e o Flex tem esses 4 pilares, eu vou começar a mostrar para vocês agora o que são esses elementos. Bom, esses elementos basicamente são o mindset, os princípios de gestão, as camadas de gestão, o fluxo de valor, os eventos que compõem o fluxo de valor e os papéis e responsabilidades. Bom, muito bem. O mindset. O mindset ele é composto por uma coisa um pouquinho diferente, né? Não é questão de ser diferente. Para você ter um mindset híbrido, a primeira coisa que você tem que entender é que você, olha, eu sou capaz e eu quero me adaptar aos 2 mundos. Eu não vou ficar apegado a uma abordagem apenas. Não. Eu tenho que ser capaz de entender que no meu projeto, esse design thinking aqui é bom, mas isso aqui também, por exemplo, essa sprint aqui é boa, mas esse controle de custos aqui é interessante para mim. E essa coisa aqui de gestão de riscos e stakeholders também faz sentido. E eu tenho que entender que contratos são importantes. Então, o básico do mindset híbrido, né, que é onde o Flex se encontra, esse mundo misto de coisas, eu não sou apegado a nada. Eu tenho que ter apego ao valor e às boas práticas que são necessárias para entregar aquele valor. Tá bom? Essa é a única coisa que a gente tem que fazer. E dentro dessa história do mindset, a gente tem que ter foco, a gente tem que ter um tailoring no sentido de você tornar os seus processos o mais lean possível, mas sem perder o controle. Se você torna tão lean, ao ponto de você perder o controle, você exagerou na dose. Então, assim, esse meio termo, esse equilíbrio que tem que ter, é que faz parte do mindset flex, né? E, consequentemente, do híbrido. Tem outras coisas também, né? Canais de comunicação aberto, foco. Então, tem uma série de coisas que a gente pode listar, que estão listadas lá no guia, que fazem parte desse mindset, né? Aprendizado constante, evolução constante, adaptação. Tudo isso é esse fato, tá bom? É essa coisa chamada mindset. Mas o mindset é uma coisa interna, né? Como você tem as suas atitudes perante uma coisa e como você se comporta. Mais do que isso, que é uma coisa interna, individual ou mesmo do grupo, existem os princípios de gestão. Esses princípios de gestão, eu não tenho como listar todos aqui, eles são 8 princípios que eu considero que são fundamentais nesse mundo híbrido e especialmente para o Flex, tá bom? Esses princípios, a diferença do mindset para princípio é que princípios é a forma que você vai fazer a gestão e não a forma como você se comporta, não como uma forma individual, é como você conduz a gestão. Tá? Então, para você ter híbrido e pegar coisa dos 2 mundos, é importante, por exemplo, você ter um princípio de gestão que você vai entregar os produtos por estágios, ou por stage, como se fala aqui, ou por release, ou por fase, seja lá o que for. Ou seja, é uma gestão progressiva. Por quê? Para você aproveitar o conhecimento que você tem ao longo do tempo. É importante que você faça esse tipo de coisa. É importante, um outro princípio, por exemplo, que você tenha planos flexíveis, planos com tolerâncias. É importante que você tenha a gestão e tenha lideranças, por exemplo, que sejam adaptadas ao contexto e não simplesmente uma liderança servidora. É importante que você tenha uma gestão de conhecimento forte na equipe. É importante que você tenha, por exemplo, uma comunicação ativa. Então, são princípios de gestão que são muito importantes para que você possa ter uma noção de como o Flex e esse mundo híbrido funciona. Aí vem as camadas. O que são essas camadas? Se eu estou tentando juntar 2 mundos, né, eu preciso ter capacidade de absorver pessoas, absorver habilidades que são inerentes aos 2 mundos. Né? Então, eu criei 3 camadas de gestão para que a gente possa absorver todos os mundos do projeto. A primeira camada de gestão refere-se à gestão do negócio. Ela é um link entre o projeto e o business. Né? Ela é um link entre o projeto e os objetivos estratégicos. É nessa camada de gestão que existem vários eventos, desde a definição da necessidade até a solução, os valores que vão entregar, esse compromisso de valor com os
com os stakeholders, né? A definição de um business case ou um project charter, algo que inicie o projeto, tá certo? Essa visão geral, essa visão futura do produto, né, que vai ser entregue ou do serviço, isso é a camada de valor. E isso é gerido por um dos papéis que é o business manager, que é quem vai conduzir esse processo com a ajuda de qualquer um, de project manager, de outras equipes, ajuda com os stakeholders, com os clientes, não importa. A condução é de um desses papéis que chama-se o gestor de negócio. Então, essa é a primeira camada. A segunda camada, a camada intermediária, é a função da gestão de projetos. É nessa camada que a gente tem uma visão geral do projeto, em estágios, em releases, em fases. É aqui que a gente tem uma noção geral do custo, do tempo, do cronograma. E a gente cria aqui nessa camada aquilo que eu chamei de Project Roadmap, ou seja, uma visão geral. E esse Project Roadmap, ele, além de ser construído, eu também tenho a capacidade de mostrar para as pessoas quão importante é a condução da visão geral. Então, eu resgato a função de gestão de projetos, que vai ter essa visão, e ele vai ter também a capacidade e o poder de fazer gestão de stakeholders, de contrato, e uma série de coisas. Tá bom? E, por fim, nós temos a camada de desenvolvimento de produto, que é onde vai se desenvolver o produto especificamente. Tá bom? Então, nós temos aqui tantas boas práticas na camada de produto, que é uma camada bem ágil, nós temos uma camada de gestão de projetos, que controla o projeto de forma geral, e temos uma camada de negócio em cima. O Value Flow, que é o fluxo de valor, eu dividi ele em duas partes. É um fluxo downflow, que é um fluxo descendente, e um upflow, que é um fluxo ascendente. O fluxo descendente é quando você tem uma estrutura que parte desde um produto original e chega até uma história de usuário, onde você cada vez vai fazendo um breakdown muito mais detalhado para ganhando informações e fazendo com que você consiga entregar os produtos desde uma história de usuário lá embaixo e vai retornando no upflow até que você consiga entregar tudo aquilo lá de cima em iterações, em ciclos contínuos. Tá bom? Esses eventos que acontecem, eles são das três camadas. Então, na camada de gestão, você tem eventos de definição, né? Você tem evento de definição do negócio, definição do projeto, definição da solução, e você está livre para usar as ferramentas que quiser. Eu tenho ferramentas lá que foram definidas lá no Flex, mas são apenas sugestões. Se você quiser misturar o Flex com o Design Thinking, está livre. Se você quiser misturar o Flex com outra coisa qualquer, está livre. Se você quiser já um Project, está livre. Se você quiser apenas usar um Kanban, você está livre também, desde que seja adequado aos seus objetivos e você consiga garantir que o seu valor vai ser entregue. Tá? Eu não tenho como explicar todos os eventos aqui agora, mas é possível que a gente consiga mostrar tudo para vocês, se vocês forem lá no guia e baixar. E aí vem, por último, os papéis. Esses papéis, eles são o gestor de negócio, responsável pela camada de negócio. Eles têm o gestor de projeto, responsável pela camada de projeto. E aí tem o gestor de produto e a equipe de desenvolvimento. A equipe de desenvolvimento funciona basicamente como uma equipe de gestão ágil. O gestor de produto, ele é um product owner, mais algumas habilidades de gestão de projetos, que ele conduz esse processo para agregar valor. Então, ele é um condutor do processo de desenvolvimento, então ele é meio PO e meio gestor. Nós temos o Project Manager, que ele é tudo que um Scrum Master faz, mas tudo aquilo também que um gestor de projetos faz. Ele substitui o papel do Scrum Master e usa aquilo que um gestor de projeto faz, mas de uma maneira muito lean. E o gestor de negócios faz aquela ligação entre o projeto e o business, ok? Então, assim, ó, isso é o básico do Flex, né? Nós temos que agora passar um pouquinho para a fase de perguntas e respostas, porque era o tempo que a gente tinha para falar um pouquinho, tá bom? Então, basicamente, o Flex é isso, e eu vou parar de compartilhar agora aqui com vocês, e a gente vai poder conversar um pouquinho. Quem tiver alguma pergunta e respostas, é o momento. Tá bom? É o tempo que a gente tinha, são 20, já tem 20 e poucos minutos de apresentação. Nós temos aqui o nosso tempo de perguntas livres. Se alguém quiser falar alguma coisa agora, é o tempo que a gente tem para falar. Alguém tem alguma coisa, alguma pergunta? Nada? Bem, eu teria muito mais coisa para falar. Thalita, estamos no tempo, não é isso? Estamos no tempo. Falta quanto tempo aí de sobra que nós temos aí? Temos 15 minutos. 15 ainda? Ótimo o seu tempo, professor.
Ah, não, se quiser eu posso falar muito mais. Temos 15 minutos. Eu estava computando aqui, onde baixo o Tem guia? tem algumas perguntas aqui do Vamos falar algumas pessoal. perguntas. Onde eu baixo o Ah, guia? Onde eu baixo vou o ler guia? para isso. Onde eu baixo o guia? Primeira coisa, eu vou botar aqui no chat, tá bom? www. Para Sobral, não. Vou botar o guia para todo mundo aqui. All attendees. O guia é fácil de baixar. www.flexmodel.com. Tá bom? É só ir na área de downloads que você conhece e vai conhecer o guia e vai ver tudo que pode ser feito. O que mais? Diz para mim, Thalita. Tem uma outra pergunta aqui, professor, do Rodrigo. A abordagem de projetos preditivos pressupõe o conceito de BDUF. Como isso é tratado no Flex? PDUF. BDUF, do Rodrigo Silva. Se ele pudesse me explicar o que é PDUF, porque nos últimos 20 anos eu nunca consegui entender o que significa essa sigla. Design Upfront. Ok. Olha só, agora eu entendi. Vamos lá. Se você tem essa camada de gestão de projetos, e como eu falei para vocês, vocês têm no Flex o mundo ágil e o mundo preditivo, tá certo? E o Flex está aqui no meio, o híbrido está aqui no meio. Se você, de acordo com o seu projeto, você quer um pouquinho mais para lá e um pouquinho mais para cá, tanto de um mundo quanto do outro, o Flex é capaz de atender a sua necessidade, tá bom? Então, se você quiser ir um pouco mais para a gestão preditiva, você pode. A questão é que, nesse mundo híbrido, a ideia não é ser totalmente preditivo. É totalmente capaz, lá do upfront que você está falando, você gerir as coisas por estágio, sem problema nenhum. Como um Prince 2 faz, ou como você, usando uma abordagem de engenharia pesada, que você tinha os FEL, né, que você fazia por estágios, não há problema nenhum. A questão é que aqui, no mundo híbrido, né, você tem um pouco de agilidade e um pouco do outro mundo. Então, você consegue fazer as coisas que você faz no mundo preditivo, mas você consegue entregar por fases, por estágios. Fazendo, por exemplo, eu vou fazer um planejamento de um release, eu vou fazer tudo que eu tenho que entregar aquele release em diversas iterações, em diversos sprints, como você quiser chamar, tá certo? E ao final desse release, do mesmo jeito que você faz um update do seu backlog, do seu produto, você vai fazer um backlog do projeto inteiro para o segundo release, ou para o segundo estágio, para o segundo momento do projeto. Então, existem lá uma série de eventos, né, que são importantes, né, eventos e atividades são importantes no Flex, para você estar o tempo inteiro revisando aquele seu produto e atualizando aquilo que você vai fazer em seguida. Assim como você faz no Agile, só que você tem essa visão micro do produto e tem a visão mais macro do projeto, onde você tem toda essa camada de gestão que é executada pelo gerente de projeto, que vai fazer um papel de, vamos dizer assim, um Google Translator entre o mundo do desenvolvimento e o mundo de negócio. E o gestor de negócio ele vai fazer um Google Translator entre o mundo do projeto e os objetivos estratégicos e os clientes. Então, lá no Flex, existem camadas justamente para poder ter atividades e responsabilidades definidas para cada um deles, de modo que você consiga saber onde eu tenho que atuar. O gestor de negócio ele tem umas funções específicas, estão listadas lá dentro, de como e quando ele executa. O gestor de projeto ele também tem funções específicas de quando e como ele executa, assim como o Product Manager, também gestor de produto, e a equipe. Cada um com sua função, mas todos trabalhando não por hierarquia. Não é uma hierarquia, e sim uma equipe trabalhando junto, cada um com sua função, para adequar, fazer o tailoring, como você está falando agora aí, né? Da forma como você vai gerir o projeto para como você vai entregar aquele valor previsto. Eu não sei se eu consegui explicar para você de como é que o Flex consegue se adaptar a esse cenário que você me disse. Não sei se teve teve dificuldade em interpretar agilidade em projetos de engenharia na construção. O Flex atenderia? Sim. Vamos lá. Isso é muito relativo. Isso depende, né? Isso depende muito do tipo de projeto de engenharia. Eu estava dando um treinamento do Flex no começo de junho, final de abril, vai fazer um mês já, final de abril, e nesse processo tinha gente no curso que era de software e tinha gente de construção naval, e tinha gente de construção de equipamentos submarinos, e isso funcionava completamente para eles. Por quê? Porque eles já tinham essa noção dentro da empresa deles do que era um business manager, ele já sabia a noção
do que tinha de gestão de projeto e o que tinha de equipe de desenvolvimento. O problema não é a questão da engenharia, e sim como você entrega os seus produtos da engenharia. Se o seu produto de engenharia só é possível entregar em uma instância só, eu não diria que o Flex seria o modelo mais adequado. Você teria que ir para o mundo preditivo. Agora, se você tem um projeto de engenharia, seja ele qual for, onde você consegue fazer estágios e entregando valor sucessivamente, não necessariamente numa evolução do mesmo modelo, como um MVP, porque não existe, às vezes, necessidade de um projeto de engenharia, você ter MVP, você entrega um produto. Mas desde que você consiga entregar por estágios, o Flex se adequa completamente. Tá bom? É um desafio que tenho me deparado para iniciativas híbridas, e é gestão de contratos, sim. Preços, prazos fixos. Então, esse é o ponto. Então, como você tem essa história da gestão de projeto bem definida, o gestor de negócio, essas duas camadas, elas lidam com essas coisas que normalmente um gerente de projeto lida, mas uma equipe ágil normalmente não lida com isso. Então, você ter essas duas camadas de gestão de negócio e a camada de gestão de projeto, você tem habilidades, tem pessoas na equipe que estão acostumadas a lidar com esse tipo de história. Então, você tem essa possibilidade de você, vamos dizer assim, ter pessoas capazes de listar com contratos, né? Você tem um gestor de projetos que vai ver qual é o melhor tipo de contrato. Você tem um gestor de negócio que entende do contrato que vai acontecer entre o projeto e a equipe. Esse gestor de negócio, ele é o último decisor, ele é aquele que decide tudo em última instância, porque ele é o accountable pelo projeto. Tá? Então, dá para colocar muita coisa de contrato em projetos híbridos. Então, por quê? Porque ele é basicamente um tipo de projeto onde você faz as coisas por estágios, tá bom? E você tem as estimativas de alto nível quando você executa as atividades de camada de negócio. Mais uma coisa que tenho aqui de perguntas. E as ferramentas, quais são? Quais já estão preparadas para o Flex? Ou apenas precisa de customização? Você do Flex, assim, tem uns canvas, eu coloquei lá 8 canvas no guia, né, de acesso ao guia, tem dois downloads, o guia do Flex e o guia de ferramentas, que são os canvas que tem lá para suportar as atividades do Flex. O que acontece? Você vai perguntar ferramentas. Que ferramentas? Você vai usar um Excel? Use um Excel. Você vai usar um Kanban? Use o Kanban. Você quer usar o Trello? Use o Trello. Ah, mas eu quero usar o Project. Use o Project. Pode ser que o gerente de projeto queira usar o Project. Pode ser que o pessoal de desenvolvimento vá pegar aquelas coisas que estão no Project, que nada mais é do que uma WBS que vai estar lá dentro. Aquilo vai virar um Product Backlog, que vai virar um Sprint Backlog, e você vai usar um Kanban, um Trello, um Gira, seja lá o que for. As ferramentas já existem. Eu não preciso criar ferramentas para o Flex ser adotado. O Flex, ele pode usar qualquer ferramenta que já existe, não há nenhuma dificuldade, porque aqui eu estou falando de backlog, estou falando de interação, eu estou falando de cronograma, eu estou falando de custo, estou falando de stakeholder. Então, qual é a ferramenta que você usar para fazer gestão de stakeholder? É a mesma. Qual é a ferramenta que você usar para fazer gestão de riscos? É a mesma. Qual é a ferramenta que você usar para controlar o fluxo dentro de um sprint? É a mesma. Eu não preciso de ferramentas novas. Pelo contrário, use as que já existem. Esse é o ponto. O Flex, a ideia dele, a concepção da flexibilidade, justamente assim, ó, eu não tenho que mudar nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Você é completamente compatível com os dois mundos que já existem. Tá certo? Essa é a ideia. Espero ter respondido essa pergunta das ferramentas. Você consegue ver mais alguma coisa, Thalita? Porque talvez tenha me perdido um pouco no chat. Professor, compartilha novamente o link. Eu acho que não chegou para todos. Não, vou botar aqui no chat. Tem mais 2 perguntinhas aqui. Tem uma pergunta que é: quem é o responsável pelo sucesso ou fracasso do projeto? É o Business Manager. É o Business Manager. Ele é o responsável. Ele é o accountable do projeto. Tá certo? Ele é o responsável. Ele é o responsável. Não tenha nenhuma dúvida disso. Tá bom? Ele, mas toda a equipe como um todo. Concorda? Mas o responsável por fazer o link entre o projeto e o negócio, que é onde o projeto se encaixa, é para transformar o negócio, trazer benefício para o negócio ou para os clientes, seja lá o que for, é o gestor de negócio, tá bom? Ele é o responsável, está escrito isso muito claramente no guia. Uma outra pergunta é: como consigo aplicar o modelo Flex em indústrias tradicionais, como a automotiva, mas tentando aplicar um pouco de pensamento ágil e trazendo valor para o cliente? Ok, é a mesma resposta da outra que eu dei anteriormente. Se você tem a capacidade de entregar aquilo que você quer fazer por estágios, acrescentando valor periodicamente e paulatinamente, o Flex é completamente
é adaptável, né? É completamente utilizável. Agora, se você pensa na indústria automotiva como sendo o produto final, carro, aí fica mais complicado. Agora, se você pensa em onde o produto final, carro, vai ser entregue, mas você, ao longo do produto, do desenvolvimento do produto, você vai criando fases e estágios, o Flex é completamente interativo. A única diferença é que você só entregar o chassi do carro, você não vai sair com o carro andando pelo meio da rua. Não faz sentido isso. Só entregar o motor, o carro não faz sentido, tá certo? Então, a ideia do híbrido é um pouco das duas coisas. Mas se você pensa em produto apenas como o carro final, não faz sentido, porque as pessoas não têm como andar por aí só com rodas ou só com alguma coisa, ou um patinete, ou um skate, como tem alguns desenhos escritos por aí. A ideia do Flex é que você vai entregando produtos por fases, ou vai entregando produtos que vão acrescentando e sendo melhorados progressivamente, tá bom? Mas a ideia de você usar isso para os estágios e fases para o desenvolvimento de um produto, o Flex se adequa completamente, sem nenhum problema. O que mais, Thalita? Já estouramos o tempo? Maravilha, temos 2 minutinhos. 2 minutinhos, mais perguntas, mais um minuto para cada pergunta. Se tiver alguma coisa aí, a gente faz. Ainda bem que eu não gastei muito tempo na apresentação e estou usando as perguntas agora. Verdade. Não sei se essa já foi lida, mas e as ferramentas, quais já estão preparadas para o Flex ou apenas Já falei, essa eu já expliquei. precisa de Eu não preciso customizações? de ferramentas novas, eu não preciso de ferramentas novas, eu não preciso de criar pessoas novas que já existem em empresas, porque as pessoas já estão lá. São gestores de projetos normais, são product owners normais, são equipe de desenvolvimento normal, tá certo? Não tem nada, então são gestores de negócio normal. Não tem assim, as pessoas não precisam criar estruturas novas, elas não precisam fazer nada. Né? Uma coisa que acharam bastante interessante no Flex, quando eu dei o treinamento dele lá, e já vai para o segundo agora, vai ter um segundo treinamento agora na Project Lab. Né? Na Project Lab, vou até colocar agora aqui, www.projectlab.com.br. Quem quiser participar do segundo treinamento do Flex, vai ser agora em junho. As pessoas acharam bastante interessante que assim eu resgatei a função de gestão de projetos, né, que era tão esquecida em mundos um pouco mais radical, né, de um lado, né, mas não, o gestor de projeto não existe, basta o Scrum Master. Ok, o Scrum Master tem uma função e é valorosa, mas por que o gestor de projeto não pode desimpedir algumas coisas? Dá para fazer isso, sem problema nenhum. Né? Então, assim, essa história de você ser um tradutor entre o mundo, vamos dizer assim, ágil e o mundo de negócio, é que o gestor de projeto já está acostumado com isso. E a gente resgata aquele papel de pessoas que são importantes em termos de gestão, em termos de visão, em termos de controle de custo. Então, o Flex, ele permite que você seja tão ágil quanto um Scrum, mas com estrutura um pouco mais elaborada que, às vezes, algum tipo de negócio precisa. Então, o que acontece? Você está num mundo radical, vamos dizer assim, preditivo, e tem outras pessoas que estão no mundo radical negativo. Então, houve nos últimos anos uma migração de muita gente que estava no mundo preditivo e foi para o mundo ágil, e chegou lá no mundo ágil, completamente ágil, puramente ágil, e descobriu que em alguns casos aquilo não lhe atende. E as pessoas querem voltar para um meio termo. Esse meio termo, não existem muitas coisas estruturadas. Agora existe o Flex. Ele está nesse meio termo entre uma coisa e outra. Então, a ideia não é que se abandone um. Existe função, existe espaço para o mundo preditivo. Existe espaço para o mundo ágil apenas. Mas existe um espaço enorme, um vácuo, onde pessoas querem usar as agilidades, mas também precisam do mundo de negócio um pouco mais estruturado. Daí a ideia do Flex, daí a ideia do mundo híbrido. Bom? Muito bem. Quem está falando aqui mais? Volta para o Brasil. Gente, eu estou morando em Portugal, né? Estou morando em Portugal, volta para o Brasil. Sei lá, quem sabe um dia, né? Hoje eu não estou com previsão, não, mas quem sabe um dia. Tudo muda, né? Tudo muda. Tudo muda. Se eu pudesse dar uma mensagem final, eu queria dar 30 segundos. Tem 30 segundos. Muito bem, é tudo que eu queria. Eu não sei se vocês repararam, como mostrei no primeiro slide, o Flex, ele tem um símbolo, né? Que é assim, é um lado em cima representando o preditivo, né? Puramente preditivo, e um lado embaixo representando o ágil, tá certo? São dois elementos dessa maneira que se juntam e se fundem num elemento só, tá certo? Então, a minha ideia era criar um caminho do meio, tá certo? Onde você não é nem tanto de um lado,
nem tanto de outro, onde dois mundos pudessem conviver em harmonia e em paz, sem nenhum radicalismo, sem nenhum extremismo. O interessante do símbolo, que algumas pessoas não percebem, é que se você girar o símbolo 90 graus à esquerda, você tem um símbolo de paz. Você tem um símbolo de harmonia e você consegue conviver nos dois mundos harmoniosamente. Um grande beijo a todos. Fiquem em paz, com saúde e usem o Flex. O meu lema é Be Flex. Sejam flexíveis, não sejam intolerantes, sejam harmoniosos e vivam no mundo híbrido. Esqueçam abordagens, esqueçam inclusive o Flex e vão para o mundo onde o resultado, as práticas e o valor é que importa.